Bom, então, dando sequência, o que nós temos? O volume é o espaço ocupado por um corpo, e quando nós falamos, do volume ocupado por um gás, estamos nos referindo por meio de uma soma ao volume das partículas gasosas e ao volume do espaço vazio que o circunda. Então, quando a gente fala qual que é o volume ocupado por esse gás, nós temos que pegar o volume das partículas mais o volume do espaço vazio entre eles. Isso daí nos dá o volume que esse gás ocupa, tudo bem? E um ponto importante é o seguinte, no caso de um gás ideal, o volume das moléculas é desprezível. Logo, o volume é o próprio volume do recipiente. Então isso já facilita as nossas contas. E aqui eu coloquei algumas conversões importantes pra gente. A unidade que a gente vai mais usar é litro. Que a gente mais vai usar vai ser litro. Só que alguns exercícios dão em metro cúbico, dão em centímetros cúbicos. Vamos entender o que é isso aqui? Lembrem-se, 1 metro cúbico tem 1000 litros. 1 metro por 1 metro por 1 metro, se você fizer um cubo que tenha 1 por 1 por 1, você consegue colocar 1000 litros de água lá dentro. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, a 1 mililitro. E 1 litro tem 1000 ml. Essa conversão aqui, ó, a gente usa bastante. Tudo bem? Então, uma vez entendido que as variáveis do estado gasoso são pressão, temperatura e volume, vamos falar um pouquinho sobre as transformações gasosas. Quando nós falamos um pouquinho sobre as transformações gasosas, é importante que vocês entendam que são transformações onde, qualquer mudança nas variáveis de um estado que mantém constante a quantidade de matéria. Ou seja, é uma transformação onde o número de mol, a quantidade de partículas do gás não é alterado. Então você faz alguma ação variando pressão, temperatura, volume, e aí você tem as transformações. E aí, basicamente, nós vamos ter 3 transformações que caem bastante no vestibular. A primeira que a gente começa é uma transformação isotérmica. O próprio nome já diz, ó, iso vem de igual, térmica de temperatura. Então, é aquela onde a temperatura permanece o quê? Constante, tudo bem? E aqui entra a famosa lei de Broglie. O que acontece? Antes de a gente entender esse processo aqui, vamos dar um exemplo de uma transformação isotérmica. Uma transformação isotérmica seria, por exemplo, você pegar uma seringa, pegar um embolo e ficar variando o volume dela. Só que de maneira devagar. Por quê? Se você faz rápido, você pode atritar e isso aumenta a agitação e, consequentemente, aumenta a temperatura. Você pode dissipar calor ali. Então, você tem que fazer com uma variação ali do volume que a gente faz ali. Por exemplo, você pode pegar um cilindro e você vai variando o embolo. Tipo, imagine assim, ó. Você tem aqui um gás e aqui você tem um embolo, onde você consegue ficar mexendo isso aqui. Aí só tomar cuidado para fazer bem devagar, para não ter atrito e variação de temperatura, certo? Porque se variar a temperatura, nós não temos uma transformação isotérmica. Dentro dessa relação, o que acontece? Mantendo a temperatura constante, Broglie percebeu que a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? À medida que a pressão aumenta, o volume diminui. E, cara, faz sentido. Presta atenção comigo. O que é pressão? É o grau de agitação, é o grau de colisões, com a parede do recipiente. Se você diminuir o volume, essas partículas elas vão ficar mais próximas. Ficando mais próximas, elas colidem mais. Elas colidem mais com o recipiente e aumenta a pressão. Agora, se você aumenta o volume, essas partículas elas vão ter muito espaço para andar. Se elas vão ter ali muito espaço para andar, consequentemente, a pressão, o choque ali vai ser menor, certo? Então, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. E aí, se você pega um gráfico, um gráfico pressão por volume, você acaba tendo uma curva mais ou menos assim. É o que a gente chama de uma hipérbole equilátera. E aí, a pressão inicial vezes o volume inicial dá uma constante. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, um valor de pressão e multiplicar pelo valor do volume, ele vai ser igual a qualquer valor que você pegar aqui. E aí chega nessa relação, que pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. E aí um ponto importante. Aqui eu coloquei aqui, temperatura A, deu essa curva, e aqui eu tenho a temperatura B. O que vocês acham? Qual delas tem maior temperatura? Vamos entender? Eu gosto de fazer essa análise da seguinte forma. Escolhe um volume fixo. Então, para as duas curvas, nesse volume,
A curva A tem essa pressão e a curva B tem essa pressão. Vocês concordam que a curva B, da temperatura B, tem maior pressão? Cara, se eles ocupam o mesmo volume e ele está tendo maior pressão, maior colisão, é porque essas moléculas estão mais agitadas. Então, qual conclusão que eu chego? Que quanto mais afastado tiver esse gráfico, essa curva da origem, maior é a temperatura. Por isso que alguns autores gostam de fazer só pressão, volume e faz uma setinha para cá de temperatura. Que a temperatura vai aumentando. E faz sentido. Quanto mais longe essa curva, se eu estivesse fazendo uma curva aqui, bem longe, quer dizer que a temperatura está muito alta. E faz sentido, porque olha aqui, ó, eu peguei um volume, para o mesmo volume, eles estão com pressão diferente. Então, peraí, eles estão ocupando o mesmo volume, só que esse cara tem uma pressão maior. Como? Como que isso é possível? Simples. Porque ele está numa maior temperatura. Maior agitação, maior colisão, maior pressão. Tudo bem? Então, a lei de Boole nos afirma que para uma transformação isotérmica, ou seja, onde a temperatura é constante, a pressão e o volume vão variar inversamente, de forma inversa. Ou seja, quanto maior a pressão, menor o volume e vice-versa. Se eu tenho baixa pressão, quer dizer que eu tenho um alto volume. Belezinha? Vamos ver então as próximas transformações. Presta atenção no próximo vídeo.